Amém, irmãos? Pode assentar, por favor. Glória a Deus, que alegria poder trazer uma palavra nessa manhã. Eu gosto muito de pregar no domingo de manhã. Como o pastor disse, o nosso espírito parece que fica mais quebrantado, nosso coração fica mais audível à voz do Espírito Santo. E hoje eu levantei cedinho, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar com você. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 8. Eu quero ler esse texto hoje. Essa mesmo. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Gênesis, capítulo 21, verso 8. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Amém? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 28. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo. Fala comigo, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Fala assim: ouviu a voz do menino. Amém? E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. É a Tua palavra, Senhor, que é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, através do Seu Espírito Santo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha revelar para a gente, ó amado Espírito Santo, a Tua palavra nessa manhã. Revela para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar no nosso meio. Que nós venhamos abrir o nosso coração, que os nossos ouvidos venham estar atentos, ó Deus, à Sua voz aqui nessa manhã, Jesus. Ministra, ó Deus, o nosso coração, que nós venhamos receber a Tua palavra de bom grado. Não venhamos sair daqui apenas informados, mas transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Tu és bem-vindo no nosso meio, se conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero falar nessa manhã sobre o tema: aonde está a sua provisão? Onde está a sua provisão? Fala para o teu irmão aí, onde está a sua provisão? Amém? Onde está a sua provisão? E há momentos na vida, queridos, que passamos por tantas dificuldades, tantos problemas, tantas lutas, tantas aflições, tantas angústias, que nós não conseguimos ver outra coisa, né? A gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz, a não ser os obstáculos, a não ser os problemas na nossa frente. Até parece muitas vezes que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus não está nem aí para o nosso sofrimento, que Deus não ouve mais a nossa oração, que Deus não vê a nossa aflição. E o desespero tem esse poder hipnótico, né? A gente fica meio que hipnotizado.
nós não conseguimos ver saída diante das aflições da vida, diante dos problemas. Nós não vemos nenhuma solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E esse texto revela a história de uma mulher chamada Agar. Agar, ela era a serva de Sara, era uma escrava da casa de Sara e Abraão. E Agar, ela se encontra dessa forma. Agar, ela era egípcia e ela era escrava, era uma serva da casa de Abraão e Sara. Então, Sara, nós sabemos a história que Sara era estéril. Sara também já era avançada em idade e Deus havia feito uma promessa para esse casal, Abraão e Sara, que eles teriam um filho e seriam pais de nações, que Abraão seria pai de nações. Deus havia feito uma promessa para eles. E é interessante, se você olhar para a história, era impossível essa promessa acontecer, porque Sara era estéril, Abraão já era velho também, e Sara também já tinha quase 90 anos. Então era impossível aquilo acontecer, era impossível a promessa de Deus se cumprir. E Sara então quer dar uma mãozinha para Deus, e muitas vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, né? Para Deus realizar a promessa na vida de Abraão. Sara então, querendo ajudar Deus a cumprir a promessa na vida de Abraão, que ele seria pai de nações, Sara entrega a sua serva, a sua escrava Agar, para que Abraão pudesse ter filhos com ela. E Abraão então tem um filho com Agar, chamado, como que era o nome do filho de Agar? Ismael, amém? Quero que você fique ligado aqui hoje. Então, esse Abraão, e juntamente com Agar, eles têm um filho chamado Ismael. E no momento parece ter sido uma boa ideia, na verdade uma excelente ideia, né? Porque aos olhos de Sara, aquilo era impossível acontecer, porque ela já era velha, já tinha cessado o costume das mulheres, e também ela era estéril. Então na cabeça de Sara isso era impossível. Então ela quer dar uma ajudinha para Deus. Só que Deus, meu irmão, não precisa da nossa ajuda. Deus tem tudo sob controle. Sabe, Deus tem tudo sob controle. E a gente muitas vezes quer ficar palpitando, né? A gente fala que Deus está na direção da nossa vida. É como se, a Milena estava falando um pouco antes, né? Quando alguém está dirigindo, a nossa função é descansar, é dormir, né? Eu dirijo muitas vezes quando a gente sai com meus pais, e eu que vou dirigir no carro, e aí você olha no retrovisor, tá todo mundo dormindo atrás assim, né? Tá todo mundo lá, eles vão comendo, eles conversam, eles dormem, e você tá ali dirigindo. Então, muitas vezes a gente deixa a função nossa de passageiro e quer tomar a direção. Só que a direção não pertence a mim, não pertence a você. A direção pertence a Deus. E às vezes a gente quer dar palpite. Ó Deus, dá uma paradinha aí. Deus, vai mais rápido aqui, tá difícil, tá muito cheio de buraco essa estrada, Deus, passa, que estrada ruim, né? E a gente começa a reclamar, começa a tentar dar uma mãozinha para Deus, começa a querer dar alguns pitacos, né, para Deus. E foi isso que aconteceu. Sara, ela entrega Agar para que Abraão tivesse um filho com ela, porque ela não cria na promessa de Deus. E fica a primeira pergunta para mim e para você nessa manhã: será que nós temos crido na promessa de Deus nas nossas vidas? Porque Sara, ela precisava acreditar, ela precisava crer, mas ela quer dar uma mãozinha para Deus, e aí nasce Ismael. Ismael parece que teria resolvido todos os problemas, né? Porque era uma boa ideia, aparentemente falando. Mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, a gente vê que os problemas começam a surgir naquela família. Aquilo que parecia ser a melhor coisa que tinha acontecido, agora se torna um grande problema, um pesadelo. Parece algo insolúvel, parece algo que não tem fim. E Sara e Agar começam a discutir uma com a outra. Deus cumpre a promessa. Depois, se você analisar, você vai ver que Deus cumpre a promessa e manda então Isaac, o filho da promessa, para esse casal que chama Abraão e Sara. Então esse casal,
Abraão e Sara, eles têm um filho, o filho da promessa. Abraão já tinha tido um outro filho chamado Ismael. Só que agora Deus concretiza a promessa na vida de Abraão e Sara, e agora eles têm um filho chamado Isaac, o filho da promessa. E aí Sara começa a ficar com ciúmes de Ismael. Começa a haver uma rixa lá na família, porque aquilo que parecia ser bom, na verdade era um motivo, era para tentar dar uma ajudinha para Deus. Só que Deus não precisa da nossa ajuda. E muitas vezes o pastor começa, meu pai, ele tem um ditado que eu gosto muito, que na verdade é uma realidade. Ninguém é obrigado a plantar, mas a colher todo mundo é. Se você plantar um pé de manga, você não vai colher maçã. Se você plantar um pé de jaca, você não vai colher abacate, você vai colher jaca. Se você plantar um pé de laranja, você não vai colher acerola, você vai colher laranja. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E aquilo que parecia ser algo bom naquela época, se tornou um pesadelo para aquela família. Isso começa a trazer um transtorno muito grande. Gênesis no capítulo 21, verso 12. Olha o que verso 11, projeta para mim. Abraão, verso 10 então, desculpa, um pouquinho antes. Verso 10. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Olha que ponto que chegou. Sara manda que Abraão mandasse Agar embora e o filho Ismael, o filho de Abraão, embora de casa. E Abraão, a Bíblia diz que ele fica triste, porque se você olhar um pouquinho antes, no verso 8, Abraão tinha feito um grande banquete lá no dia em que Isaac foi desmamado. Cerca de 2, 3 anos de idade, a Bíblia não dá a idade de Isaac. Mas quando alguém era desmamado, uma criança era desmamada, na época tinha muita mortalidade infantil. E quando uma criança era desmamada, eles comemoravam isso, porque era um motivo de muita alegria. Isaac então faz uma festa quando Isaac é desmamado. Então, quando Sara, ela vê o filho de Agar zombando do seu filho Isaac, ela fala para Abraão: põe para fora essa escrava, manda embora essa serva Agar, manda o seu filho também Ismael, manda todo mundo embora, eu não quero eles aqui mais, eu não quero esse povo mais aqui. Ismael tinha cerca de 17 anos já, e Sara então manda que eles fossem embora. Fala: Abraão, em outras palavras, ou eu ou eles, né? Manda embora. E Abraão, a Bíblia diz em Gênesis 12 que isso pareceu mal aos olhos de Abraão. Mas Deus disse a Abraão, verso 12: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. E aí o texto diz que Abraão, mesmo incomodado com isso, por causa do menino, Deus então fala para ele que faria do menino, do filho da escrava, o filho de Ismael, uma grande nação, porque ele era um descendente. E aí no verso 14 nós vemos que Abraão, ele se levanta de madrugada, ele pega pão e um odre de água, põe tudo nas costas de Agar, dá um menino para ela, despede deles, fala tchau, obrigado, né? E a Bíblia diz que Agar e o menino saem andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Olha essa situação. A Bíblia diz que Agar saiu dali e caminhou errante pelo deserto, sem rumo nenhum, gente. Imagina a cabeça dessa mulher. Ela vai e tem um filho, né? Com o patrão, em outras palavras, um herdeiro agora, e talvez na cabeça dela, ela pensa: poxa, agora as coisas vão melhorar, né? Agora eu vou deixar de ser escrava, de ser serva, e vou passar a ser esposa do meu Senhor. Agora o meu filho, né, tem uma herança, agora eu tenho um norte. Só que aí daí, de uma noite para outra, Sara, ela perde tudo. Agar, ela perde tudo.
toda a sua expectativa agora é frustrada. E a Bíblia diz que ela sai errante com o filho debaixo do braço do lado, pelo deserto, apenas com um odre de água e um pouco de pão. Abraão despede deles, em outras palavras, não tem mais volta. E aí, quantas vezes nós nos vemos numa situação onde ficamos totalmente desnorteados, sem rumo? Quantas vezes nós passamos por essa situação? Estava tudo bem, estava tudo mil maravilhas, né? Estava caminhando para as coisas acontecer, e de repente acontece uma tragédia. De repente acontece um imprevisto. De repente acontece um problema. Porque os problemas não mandam um aviso prévio para a gente. Não, tal dia eu vou chegar, se prepara, né? Os problemas vêm sem nos avisar. As dificuldades vêm quando a gente menos espera. É um diagnóstico médico desfavorável que muitas vezes vem e baqueia a nossa vida. É uma demissão no momento em que nós estamos preocupados, né? Que nós estamos mais precisando de um emprego. É um imprevisto que acontece, um acidente numa estrada, ou homens que roubam aquilo que nós julgávamos ser imprescindível naquele momento, e a gente fica sem rumo, fica sem direção, fica sem um norte, fica sem uma esperança. Talvez você se encontre aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. Amém? Fala para o teu irmão aí: Deus não se esqueceu de você. Amém? Deus não se esqueceu de você. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Ele te ama. Ele te ama com muito amor. Amém? A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 49, verso 15: pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que se viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Olha a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Deus te ama com muito amor, amém? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele nos ama com muito amor. Deus não se esqueceu de você. Agora, você pode ter chegado aqui com muita dificuldade, mas eu quero te dizer que você está no lugar certo. Você está no lugar certo, onde as coisas acontecem. Eu gosto de um texto lá de João 5, o milagre de Jesus. Havia lá um paralítico que há 38 anos não podia andar. Estava lá paralítico no tanque de Betesda, porque na época tinha uma teoria, que ninguém sabia se era verdade ou não, que se alguém entrasse naquele tanque, a teoria dizia que um anjo descia do céu de tempo em tempo e agitava as águas do tanque lá de Betesda, e o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer enfermidade. E aquele paralítico estava naquela condição há 38 anos, indo todo santo dia naquele tanque de Betesda. Todo dia aquele camarada ia lá, 38 anos. E é interessante isso, porque talvez era para ter se acostumado já, porque 38 anos sofrendo da mesma enfermidade, sem nenhuma expectativa, sem uma melhora, já era para ter se conformado, para ter ficado em casa, né, virado para a parede, esperando a morte chegar. Mas esse camarada, ele vai todo dia lá no tanque de Betesda, vai todo dia, porque lá tinha uma esperança, lá as coisas podiam acontecer. Amém? Eu quero que você entenda isso. Lá as coisas aconteciam. E aí ele estava naquele ambiente de fé, todo mundo olhando para o tanque lá de Betesda, todo mundo esperando um anjo agitar a água e pular lá dentro. E aí, quando o anjo agitava, ele sempre chegava em segundo lugar. O texto diz que ele não conseguia chegar primeiro lá. Senhor, não tem... Esse paralítico fala para Jesus: Jesus, não tem ninguém para me ajudar, me ponhar lá dentro do tanque quando as águas é agitadas. E aí Jesus, a cura em pessoa, chega lá naquele lugar, porque lá as coisas aconteciam. Eu quero te dizer nessa manhã que Jesus está aqui, a cura em pessoa,
a restauração em pessoa. O Senhor Deus em pessoa está aqui, pode mudar a sua vida hoje. Você acredita nisso? Amém? Jesus mudou a história daquele paralítico. Jesus disse para ele: levanta-te e anda. Cara, 38 anos aquela posição, e aquele camarada vai todo dia. E aí a cura em pessoa aparece para ele, e aquilo que parecia impossível agora se torna possível. E ele chegou lá coxo, paralítico, alguém levou ele lá, e agora ele sai andando. Olha um milagre que Jesus pode fazer. Eu quero te encorajar nessa manhã e te dizer que Deus tem planos para a sua vida, amém? Deus tem planos para a sua vida. Jeremias, no capítulo 29, verso 11, vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Amém? Então os pensamentos de Deus para mim e para você são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Amém? Às vezes nós nos esquecemos dos planos de Deus para a nossa vida, e a gente começa a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus tem pensamentos de paz e não de mal para mim e para você. Deus tem um futuro e uma esperança gloriosa para a sua vida. Amém? Talvez a gente ache que não tem expectativa, não tem solução para a nossa dificuldade, para o nosso problema, mas aí vem Deus e diz que tem planos de bênção. Deus tem planos de paz e não de mal para mim e para você. Amém? Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E aí ele diz que tem planos de bênção e não de mal, tem planos de paz e não de mal, um futuro e uma esperança. Amém? Existe um futuro preparado para mim e para você pelo próprio Deus. Existe uma esperança, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, amém? Ele é a nossa paz. A Bíblia diz que Cristo é a nossa paz. Nós temos um futuro glorioso na presença dEle. Nele nós temos uma esperança. Ainda que o mundo vai de mal a pior, nós temos uma esperança. Nós podemos olhar e descansar nos cuidados do Senhor Jesus, porque Ele não falha. A gente pode falhar, o ser humano é falho, mas Deus não falha. Amém? Gênesis capítulo 21, verso 15. A Bíblia revela que acabou a água do odre de Agar, acabou a comida. E aí Agar, ela coloca o menino debaixo de um dos arbustos que tinham ali no deserto. Imagina essa cena. Era um deserto, gente. O sol escaldante. De noite faz muito frio. E aí acabou a esperança, acabou a água e acabou o pão. Eles iam morrer, certeza que eles iam morrer. Porque sem água no deserto, né, é impossível alguém sobreviver. E a Bíblia revela que acabou a água, acabou a comida. E aí Agar pega o menino e coloca ele debaixo nos arbustos. E aí o verso 16 diz assim, ó: e afastando-se foi sentar-se em frente, a distância de um tiro de arco, cerca de 100 a 150 metros. Ela pega o menino e coloca ele debaixo de um arbusto e se afasta cerca de 100 a 150 metros e senta lá na frente do menino. E ela levanta a voz, e a Bíblia diz que ela chorou. E dá a entender que o menino também chora naquele momento. É um momento muito desesperador, porque Ismael, se você pesquisar o significado de Ismael, significa Deus ouve. Então, com certeza, Abraão havia ensinado Ismael a orar, clamar a Deus. E Ismael, com 17 anos de idade, já sabia muito bem quem era o Deus de seu pai. E a Bíblia diz que Agar começa a chorar. Ismael também começa a chorar naquela situação. Só que Deus ouve o choro do menino, gente. Deus ouve as nossas súplicas. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve quando nós clamamos. Amém? Deus ouviu o desespero de Agar.
Deus ouviu o desespero daquele menino. Olha o que é aquele desespero. Era terrível, sabe? E o desespero tem esse poder hipnótico, né? E nós não conseguimos ver saída na nossa frente. Agar, ela se encontrava dessa forma, se encontrava desse jeito. Não via saída, não via nenhuma solução para os seus problemas. Ela estava caminhando errante pelo deserto. Acabou todos os recursos dela, ficou sem água, ficou sem comida, ficou sem esperança. E ela deixou o filho lá agonizando lá longe, porque ela não suportava ver o menino morrer. A mãe não suportava o filho morrer na frente dela, e ela deixa o menino lá, agonizando lá. Parecia ser o fim. E quantas vezes, queridos, enfrentamos situações que parecem ser o fim na nossa vida. Quando nós olhamos para a história de José, por exemplo, José, ele sofria inveja dos irmãos dele. Sabe, José, ele foi vendido como escravo para uma terra que ele nunca conheceu, o Egito. Ele nunca tinha ido lá. Mas aí, de uma hora para outra, José agora é vendido como escravo. Ele era alguém livre e agora ele é escravo. José, ele chega, né, num lugar e as coisas começam a melhorar, e talvez ele começa a falar, não, agora a coisa vai, né? Ele se torna chefe lá da casa de Potifar. E aí a jararaca da mulher do Potifar, né, do Boitifar, assim, né, calunia o José, dizendo que José tinha agarrado ela, e na verdade José tinha fugido dela. E aí José é lançado na prisão injustamente. José interpreta um sonho do copeiro e do padeiro, e o copeiro sai da prisão e fala, José, fica tranquilo aí que eu vou falar do rei para você lá. Fica tranquilo, você vai sair dessa. E aí o copeiro se esqueceu do José. Olha a situação. Ele foi vendido, foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi injustiçado lá, lançado na prisão injustamente, e agora ele foi esquecido na cadeia. Parecia ser o fim de José. Ele podia chegar à conclusão, né, e falar, poxa, Deus se esqueceu de mim, cara. Tudo parecia ter acabado, chegado no final da linha. Mas Deus não havia colocado um ponto final na história de José ainda. E eu quero te encorajar nessa manhã e dizer que Deus não colocou um ponto final na sua história. Amém? Deus pode colocar uma vírgula. Deus tem planos de paz e não de mal. Deus tem um futuro e uma esperança para mim e para você. Amém? Deus tinha planos na vida de José, mesmo já não fazendo noção de qual era o plano de Deus para a vida dele. Mas José decidiu sujeitar ao processo de Deus na vida dele. E eu e você precisamos entender nesta manhã que Deus tem planos para nós, e nós precisamos nos sujeitar aos planos de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Isaías 55 verso 8 vai dizer assim, ó, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os seus caminhos são mais altos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Sabe, José, ele tinha duas escolhas: questionar e desobedecer, ou crer e obedecer a Deus. Ele tinha duas opções, e a Bíblia não revela nada que José tinha dado trabalho para a caravana dos ismaelitas lá, quando José havia sido vendido como escravo. José não deu trabalho na casa de Potifar. José não deu trabalho nenhum lá na prisão, pelo contrário, onde José chegava, ele fazia diferença. Ele podia questionar a Deus, podia murmurar, podia reclamar, podia chutar o balde, em outras palavras, né? Podia falar, Deus se esqueceu de mim, agora eu não estou nem aí para Deus, vou viver minha vida, né? Ele não tinha nada a perder. Ele estava longe dos seus pais, longe da sua casa, numa terra que ele não conhecia. Ele podia lá se envolver com a mulher do Potifar, mas José temia a Deus.
José, ele não questionou, ele resolveu obedecer ao Senhor. Sabe, José resolveu crer nos planos de Deus para a vida dele. Mesmo sem ter nenhuma noção do qual seriam os planos de Deus, José resolveu acreditar. E Deus tinha um plano poderoso na vida de José. Porque José se tornou um governador do Egito, a maior potência do mundo na época. E José foi usado por Deus para salvar toda a humanidade na época de fome, ou uma fome terrível. E José foi usado por Deus para salvar o povo do Egito, os habitantes do mundo na época, e também salvar toda a sua casa, toda a sua família da fome que assolava o mundo. Deus tinha um plano na vida de José. José passou por lutas, por dificuldades. No capítulo 1, verso 5, se não me engano, diz que o Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade, no meio das tormentas da vida. Deus tem um caminho para mim e para você. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser Jesus. Amém? Então o caminho do Senhor muitas vezes parece ser invisível assim. A gente não consegue enxergar onde vai dar. Mas se nós obedecermos e crermos nos propósitos de Deus para a nossa vida, certamente nós vamos chegar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Queridos, justamente nesse momento, enquanto não há mais esperança, não há mais força, não há mais possibilidade, algo aconteceu com Agar e Ismael. No verso 17, nós vemos que Deus ouviu a voz do menino. Sabe, Ismael, né? Parece ser redundante o que a Bíblia diz a respeito de Ismael. Mas o significado de Ismael é Deus ouve. E aí fala que Deus ouviu a voz do menino. O menino clamou a Deus e Deus ouviu. E aí o sobrenatural aconteceu ali naquele lugar. O anjo do Senhor bradou do alto céu. Pode parecer estranha a pergunta que o anjo fez para Agar. O anjo aparece e fala para Agar assim: Agar, o que é que você tem, Agar? O que é que você tem, Agar? Em outras palavras, né? A pergunta que ele faz parece sem sentido. Agar, o que é que você tem? Agar poderia ter pensado, né? Como assim, o que é que eu tenho? Meu filho está quase morrendo. Depois é minha vez. E ele ainda pergunta o que é que eu tenho. E queridos, foi nesse momento que o anjo dá uma ordem para Agar. E logo em seguida, Agar, ela relembra da promessa feita quando ela ainda estava no deserto, fugindo de Sara. Se você olhar um pouquinho antes, lá em Gênesis 16, verso 7, lá conta esse relato. Olha o que o anjo diz para Agar. Agar, só um pouquinho, já vou ler esse texto. Agar, ela estava lá no deserto, à beira da morte, o seu filho morrendo. E aí o anjo do Senhor aparece e fala para Agar: põe-se em pé, Agar. Levante o menino e segure-o pela mão. Põe-se de pé, Agar. Agar, ela relembra de uma promessa feita por Deus anteriormente. Agar, anteriormente, ela tinha discutido lá com Sara. E Agar foge, a Bíblia diz que ela foge de casa. E no capítulo 16 de Gênesis, capítulo 16, verso 7, ela diz assim, ó: quando o anjo do Senhor encontrou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que tão numerosa não poderá ser contada. O anjo do Senhor se aparece para Agar antes e faz uma promessa para Agar: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que tão numerosa não poderá ser contada. E agora, naquela situação, o anjo do Senhor relembra Agar: Agar, levanta-te, pega o menino, põe-o de pé
Ei, meu querido irmão, obreiro, líder de célula, você que me ouve hoje aqui e também no culto online, Deus tem uma promessa para a sua vida, amém? Amém, gente? Estão me entendendo? Deus tem uma promessa da sua vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Não fique prostrado. Ergue-te, levanta-te e esforça-te. Amém? Não permita que o desespero tome conta de você. Quando a gente olha a história de Josué, por exemplo, Moisés havia morrido e José estava desesperado, porque era milhões de pessoas sob a liderança de Moisés, e Moisés era o líder, era o discipulador de Josué, e aí era o melhor amigo de Josué, melhor dizendo. E aí Moisés morre, e Josué talvez fica sem chão, fica sem expectativa nenhuma, mas Deus diz lá em Josué capítulo 1, verso 6, olha o que Deus diz para Josué: ei Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que os seus pais lhe daria. Verso 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus requer de mim e de você bom ânimo, amém? Que nós venhamos nos levantar em fé e confiar nele. Deus requer isso de mim e de você, amém? Não permita que o desespero tome conta de você, queridos. Não permita isso. Sabe, lá em João 5, que a gente falou um pouco antes, lá no paralítico do tanque lá de Betesda, Jesus chega para ele e fala: ei, levanta-te, toma o teu leito e anda. É necessário se levantar, amém? É necessário nos posicionar. Não permita que o desespero tome conta de você. Jó, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, num só dia. Ele perdeu sua saúde, e aí ele fica todo cheio de chagas. A mulher de Jó manda que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Os amigos de Jó vão contra ele, e ele fica sem chão, fica sem esperança. Mas a esperança de Jó não estava nas circunstâncias que ele estava passando, não estava nos problemas que ele estava enfrentando, mas estava num Deus. E ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda que a minha carne esteja consumida, ainda que a minha pele esteja consumida, na minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, eu e não os outros. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Jó não questionou a Deus, Jó não blasfemou contra Deus. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus levantou Jó daquela situação. Deus restituiu na vida de Jó aquilo que ele havia perdido. E eu quero te encorajar nessa manhã: não permita que o desespero tome conta de você. Não permita, meu irmão. Sabe o que aconteceu depois que Agar se ergueu? Que o anjo do Senhor chegou para ela e falou: ei Agar, levanta-te, pega o menino aí, levanta o menino. Sabe o que aconteceu? Quando Agar se ergueu e tomou o menino pelas mãos, olha o que diz lá no verso 18. Olha o que o anjo fala assim, ó: põe-se em pé. Gênesis 21, 18. Põe-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha o que o anjo relembra a ela da promessa que ele havia feito. Agar, ela se coloca em pé, ela se levanta, e aí ela pega o menino pela mão. E sabe o que aconteceu depois que Agar fez isso? Se ergueu, tomou o menino pelas mãos. Deus abriu os olhos dela. Deus abriu os olhos de Agar, e Agar viu um poço, gente. Ela viu um poço. Olha o verso 19. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Sabe, o poço, gente, estava lá o tempo todo, na frente dela, mas ela não conseguia vê-lo, por causa do desespero, por causa da aflição. Ela estava como se hipnotizada, né? Porque ela achava que não havia mais saída, não havia mais solução para o problema dela. E o desespero tem esse poder hipnótico. Nós não conseguimos enxergar o escape bem na nossa frente, porque o desespero, ele fecha a nossa mente no problema. Você quer ver uma coisa?
que você está vendo aqui? Fala para mim, me ajuda aí. Hã? No celular? Sabia que é assim na vida? A gente foca no problema. Só que você não está vendo só o celular. Você está vendo uma cortina, você está vendo um violão, está vendo um teclado, você está vendo uma bateria, você está vendo uma guitarra, você está vendo microfones, né? A cadeira, o ar-condicionado, você está vendo um teto, você está vendo uma parede. E a gente foca no problema, gente. A gente foca naquilo que nós estamos passando. E o desespero tem esse poder hipnótico, né? Que como cega a gente. E a gente dá um zoom no problema assim, né? É como se a gente maximizasse o problema e esquecesse que a gente tem um Deus que pode resolver o nosso problema. Que um Deus que tem tudo sob controle. O desespero tem um poder hipnótico. E a gente não consegue enxergar o escape na nossa frente, porque ele cega a nossa mente, ele fecha a nossa mente no problema. E ao ficarmos prostrados, gente, quando a gente fica prostrado, o nosso foco está no problema. Quando você está prostrado, cabisbaixo, angustiado, triste, abatido, desesperado, o nosso foco fica no problema. E a gente não tem solução nenhuma no problema, porque a gente não consegue resolver. Porque se há um problema, é algo que fugiu do nosso controle. Mas quando nós nos erguemos, quando nós nos levantamos, quando nós colocamos em pé, nós temos um foco na solução. Amém? Nós temos um foco. O nosso foco está na solução. Quando nós nos erguemos, nos colocamos em pé, o nosso foco deixa de estar no problema e começa a olhar para a solução. Amém? Então, nós precisamos tirar o foco do problema nessa manhã. Nós precisamos tirar o foco da dificuldade. Ou seja, a nossa fé não pode estar firmada nas circunstâncias da vida. Se der certo aquilo lá, se der certo aquilo outro, eu vou ser mais, vou buscar mais a Deus. Se der certo isso, não, meu irmão. Não deixe as circunstâncias da vida mudar a sua fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Então o crente não anda por vista, não anda pelo que vê, mas anda pela fé. E nós precisamos colocar a nossa fé firmada no Senhor Jesus, olhando para o nosso alvo, olhando para aquele que é o nosso alvo, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos olhar para Jesus. Gênesis capítulo 21, verso 20. Olha o que diz lá, verso 20. Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Olha, aquela mãe, ela vê o poço, ela se levanta, coloca o menino em pé, pega o menino pela mão e aí ela vai até o poço. E aí eles sobrevivem diante daquela adversidade da vida. E aí o verso 20 diz que Deus estava com o menino. E aí esse menino cresce, ele mora no deserto e se torna um flecheiro lá no deserto. Olha o verso 21. Ele morava no deserto de Parã. E a mãe dele o casou com a mulher na terra do Egito. Esse texto revela para nós que aquele lugar que quase os matou, quase tirou a vida daquela mãe, daquele filho, quase tirou, agora virou a habitação deles. Aquele lugar que quase os matou, agora virou a sua habitação. Ou seja, eles dominaram o deserto. Ao invés de fugir, eles resolveram viver ali, gente. Olha o verso 20. E Deus era com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou a mulher da terra do Egito. Qual a situação que lhe aflige hoje? Saiba que Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor, amém? Ele tem promessas para a sua vida. Por isso nós não podemos ficar prostrados.
mas Ele requer de mim e de você que venhamos nos erguer, que venhamos nos levantar, que venhamos nos esforçar, ter bom ânimo e deixar que Deus abra os nossos olhos para que nós venhamos enxergar o poço que está à nossa frente. Onde está a sua provisão, meu irmão? Onde está a sua provisão? E essa mesma situação que o aflige será domado por você no nome de Jesus, e você vai poder ajudar outras pessoas que se encontram nela. Mas a minha pergunta nessa manhã para você é: onde está a sua provisão, a sua fonte, o seu poço? Onde está? Está no problema, está na adversidade, está na aflição, está na economia do país, está no gás que subiu, está na energia que está subindo, está nisso aqui, está no desemprego, está na família, na crise familiar, está na crise lá com os filhos. Onde está a sua provisão? Eu quero te encorajar a ter a sua provisão em Deus. Cristo é a nossa fonte da água viva. Sabe, aquela mulher, ela viu o poço, um poço de água que salvou a vida dela. E eu quero te encorajar e dizer para você que existe uma fonte de água viva. E se você beber dessa fonte, nunca mais você vai ter sede, porque Ele provê na sua vida todas as coisas. Ele sacia a nossa sede. Se entregue a Ele nessa manhã e tudo ficará bem na sua vida. Salmos 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Onde está a sua provisão? Davi, o salmista, ele entendeu isso. Salmo 121, eu já estou encerrando. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que tem tudo sob controle. O seu socorro não está na economia do país, não está na crise financeira, não está nas dificuldades. O seu socorro está em Deus, amém? Aquele que fez o céu e a terra, aquele que sustenta tudo e todos na palma de suas mãos. Ele tem tudo sob controle, nada foge do controle das mãos de Deus. Onde está a sua provisão, meu irmão? Davi, ele entende isso. Salmos 20, verso 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós nos levantamos e nos mantemos em pé. Olha o que Davi, ele entende, gente. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocamos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Quem fica prostrado cai. Mas nós nos levantamos e nos mantemos em pé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu quero te encorajar nessa manhã a ter a sua fé firmada em Jesus Cristo. Não importa o que você tem passado nesses dias, onde está o seu problema, onde está a sua dificuldade, existe um Deus que controla tudo e todos, nada foge do controle das mãos dele. Cabe a mim e a você apenas descansar, confiar nos cuidados do Senhor, entregar a Ele o nosso caminho, entregar a Ele as nossas vontades, entregar a Ele os nossos sonhos, entregar nas mãos dEle a nossa vida, e Ele vai cuidar de todos. Ele vai cuidar de tudo, gente. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A gente muitas vezes vive ansioso, correndo de um lado para o outro, mas Jesus diz: olhar os passarinhos, eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, eu, porém, alimento eles todo dia. Vós valei muito mais do que os passarinhos e as aves do céu. Vós valei muito mais. Quando nós confiamos no Senhor, entregamos a Ele as nossas angústias,
entregamos a Ele os nossos pesares. Ele cuida de nós. E o meu e o seu desafio é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lance sobre Jesus nessa manhã a sua ansiedade. Lance sobre Jesus os seus problemas. Lance sobre Jesus as suas lutas e as suas dificuldades. E descanse nele nessa manhã. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, por favor. Assim como Deus ouviu o clamor de Agar e de Ismael, Ele ouve o seu clamor hoje. Assim como Deus ouviu viu a atitude de José, mesmo num país distante, Ele vê a sua atitude nessa manhã. Assim como Deus viu como Jó se comportou no meio da aflição, Ele também vê como nós nos comportamos. Assim como os homens de Deus venceram as lutas e as adversidades da vida, nós podemos vencer também. Nós teremos aflições, isso é certo. Jesus nos assegura: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz Jesus, eu venci o mundo. E com Ele nós podemos vencer, porque Ele nos provê, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E eu gostaria de você fechar seus olhos, por favor. Eu gostaria que você pensasse onde você tem colocado a sua esperança, onde você tem colocado a sua fé, onde está a sua provisão, onde você tem colocado a sua confiança. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor provê todas as coisas. O Senhor, ó Deus, tem nos sustentado. O Senhor tem nos guiado. O Senhor, ó Deus, nos tem mantido em pé até aqui, ó Deus. Pai, onde está, Senhor? Mostra para nós onde está a nossa confiança, Jesus. Pai, será que nós temos tentado tomar o Teu lugar na nossa vida? Será que nós temos tentado, Jesus, tomar, ó Deus, a direção das Suas mãos? Pai, que nós nessa manhã venhamos entender, Jesus, que tudo está sob controle, que tudo, ó Deus, está sob controle nas Suas mãos, que cabe a nós apenas confiar no Senhor. Pai, que a nossa confiança não venha estar firmada nas circunstâncias da vida, não venha estar firmada, Jesus, Pai, no que pode acontecer, mas que venha estar firmada no Senhor, porque o Senhor, ó Deus, Pai, nos sustenta. É o Senhor que guia os nossos passos, é o Senhor que ilumina a nossa vida. Tu és a luz, ó Deus, Pai, que nos guia no meio da escuridão. Tu és aquele, Senhor, que nos sustenta com a palma de Suas mãos. Tu és, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tu és, Senhor, aquele que nos leva, Senhor, em lugares altos. Tu és aquele que guia os nossos passos. Ó Deus, Tu és aquele que mostra a direção para onde nós devemos seguir, ó Deus. Pai, nessa manhã nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha cumprir em nós os Seus propósitos, os Seus sonhos, os Seus projetos, porque os Seus planos, a Tua palavra diz que são maiores do que os nossos. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nós, ó Deus. Pai, nós queremos descansar, Pai, no Senhor, porque o Senhor tem um futuro glorioso para nós. O Senhor pode nos dar esperança em meio ao caos, porque Tu és a nossa esperança. Senhor, o Senhor pode nos dar de beber e saciar a nossa sede em meio ao deserto da vida, porque Tu és a água viva, Senhor, para que sacia a nossa sede. Senhor, o Senhor pode nos suprir no meio do deserto, porque Tu és o pão da vida, Tu és o autor, ó Deus, da vida, Tu és o criador de todas as coisas. O Senhor pode governar a nossa vida, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos conhece, o Senhor, ó Deus, sabe tudo que nós ansiamos, o Senhor sabe tudo que nós precisamos. Pai, que nessa manhã nós devemos colocar Pai, o controle nas Suas mãos, que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, Jesus, e que venhamos seguir os Seus passos, que venhamos confiar, Pai, na Tua provisão, que venhamos confiar, Jesus, Pai, nos Seus caminhos.
porque os seus planos são maiores do que os nossos. Os seus pensamentos são de paz e não de mal. E o Senhor tem um futuro glorioso e uma esperança para nós. Tu és a nossa esperança, Jesus. Em meio ao caos da vida, em meio ao mundo deturpado, Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa esperança, Jesus. Oh, Balabassuri Cantalais. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Eu não sei se você está enfermo, mas hoje na manhã Deus quer curar a sua vida. Deus quer restaurar você por completo. Quer tirar essa tristeza, quer tirar essa depressão, essa opressão de Satanás. Pai, aqui está os meus irmãos, Jesus. E nós como igreja clamamos a Ti por cura nessa manhã. Senhor, cura a nossa vida, Senhor. Se há entre nós alguém doente, enfermo, Senhor, a Tua palavra diz que Tu és a cura, e nós clamamos a Ti por cura nessa manhã, por restauração, Senhor. Pai, se há alguém doente também que nos assiste no culto online, que o Senhor possa alcançar essa pessoa com poder e graça, Senhor. Pai, que haja cura nessa manhã, que haja restauração, que haja libertação, ó Deus. Nós repreendemos toda a tristeza, toda a angústia, toda a opressão de Satanás, toda a depressão vai embora, todo espírito de morte cai por terra, no nome de Jesus. Nós chamamos pela Tua vida, pela Tua esperança nessa manhã, Pai, que o Senhor venha cumprir em nós os Teus sonhos, os Teus projetos, Deus, os Teus planos para a nossa vida, que o Senhor venha cumprir na nossa vida, Senhor, e que venhamos confiar no Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, tudo é possível àquele que crê. Pai, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu agir nessa manhã, e queremos descansar e confiar no Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um salve de palmas, Senhor Jesus.